Para a gente entender agora como é que vai ser essa dinâmica com o glucagon, inicialmente a gente precisa entender como é que a célula alfa do pâncreas consegue secretar mais glucagon mediante a diminuição da glicose no plasma, que é o que vai acontecer já nos períodos interdigestivos, né? Aquele mesmo estímulo simpático que inibia a célula beta, aqui vai estimular a célula alfa, junto com o cortisol, que também vai estimular, porém, aminoácidos também estimula, a gente já comentou a importância disso aqui, né? A secreção do glucagon vai agir, a ação do glucagon vai ser principalmente onde? No fígado, estimulando glicogenólise, ou seja, a partir dessa predominância de ação do glucagon, a gente já vai quebrar aquele glicogênio, o mesmo glicogênio que foi estimulado a ser produzido pela insulina. Então, aqui vai ser quebrado. Essa quebra vai gerar glicose, que vai para a corrente sanguínea para manter essa glicemia de jejum, junto com o processo, a glicemia, a glicose gerada pelo processo de gliconeogênese, que é estimulado pelo glucagon no fígado também, que estimula o aproveitamento de substratos como lactato, piruvato, aminoácidos, que vêm, por exemplo, do músculo metabolicamente ativo, de tecidos periféricos metabolicamente ativos, ao transporte desses substratos para o fígado, que conseguem, através de vias que a gente já falou a respeito também nas aulas passadas, sintetizar, na verdade, não é sintetizar, é sintetizar de novo, né, glicose no processo de gliconeogênese. Também aqui acontece no fígado a conversão, o aumento da utilização desses ácidos graxos naquele processo de beta-oxidação, à medida que esse glucagon, a predominância desse glucagon vai permanecendo ao longo do tempo, mais ácido graxo livre vai sendo aproveitado nesse fígado naquele processo de beta-oxidação, e durante a hipoglicemia prolongada, aumenta-se tanto a taxa de beta-oxidação, a gente já viu nas aulas de bioquímica que a consequência disso é o quê? Formação de corpos cetônicos para o uso principalmente do encéfalo e outros tecidos periféricos também, já para continuar preservando essa glicose no plasma que começa a ser mais preciosa. Ao mesmo tempo, as células beta do pâncreas estão secretando o que, gente? Menos insulina. Claro, elas não param de secretar insulina, inclusive o glucagon vai estimular a síntese de alguma insulina, ela não pode parar, mas essa insulina já diminuiu, claro, porque a própria glicose no sangue diminuiu. A diminuição da insulina, mediante essa diminuição da glicose no sangue, já tratou por diminuir a inibição das células alfa. Lembra que eu falei que a insulina inibe a célula alfa? Se tem menos insulina, a célula alfa está menos inibida pela insulina, então ela vai secretar mais glucagon. Então é assim que a célula alfa consegue secretar mais glucagon quando a glicemia diminui, porque a inibição causada pela insulina vai diminuindo. A gente vai detalhar agora isso aqui. Apesar, gente, dessas vias de regulação da célula alfa, diferentemente das células beta, não é tão bem esclarecidas aqui. Isso aqui vocês não vão encontrar no livro. Eu nunca encontrei nem artigos, nem um livro, nem um gráfico que mostrasse as vias de regulação da célula alfa. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei aquele gráfico de célula beta e adaptei. Isso aqui é uma invenção minha, tá certo? Não, eu nunca encontrei nenhum gráfico desse. Isso aqui é uma adaptação minha, transformei ela em célula alfa, para a gente ver as diferenças. Muito disso aqui ainda está em pesquisa, ainda está sendo determinado se realmente é isso aqui que acontece. O que eu vou apresentar para vocês é um apanhado do que eu já encontrei de descobertas em artigos de como é que provavelmente se dá os mecanismos de regulação da célula alfa. Provavelmente é isso aqui mesmo. Só falta ter já a confirmação, como já é bem confirmado na célula beta, né? Por exemplo, para começar, o que parece ser muito estranho, né, à primeira vista, é o fato da glicose ser quem está mantendo essa célula alfa ativa, da mesma forma com que acontecia na célula beta. É isso aqui que a gente estranha, já que a secreção do glucagon, que é o final dessa história aqui,
deve aumentar à medida que essa glicose diminui. É o contrário lá da célula beta, né? Não sei se vocês estão me acompanhando. Nesse caso aqui, essa glicose também mantém essa célula alfa funcionando, mas o aumento dessa glicose não tem como estimular essa célula alfa a secretar mais glucagon. Nem pode, né, gente? Porque tem que acontecer o contrário. Se a glicose aumentar, tem que ter menos secreção de glucagon. Então, como é que isso acontece? E como é que a diminuição dessa glicose vai permitir com que vai estimular o aumento do glucagon, já que é essa mesma glicose que está mantendo essa célula alfa trabalhando. Então vamos lá. Primeira diferença, esse GLUT, o GLUT da célula alfa. Recentemente foi estabelecido que é um GLUT que não é nem o 2 nem o 4, é um GLUT1, tem um baixíssimo Km. É o contrário daquele GLUT da célula beta. Ele tem uma alta afinidade e uma baixa capacidade. Ou seja, ele não tem como responder a oscilações da glicemia, oscilações da glicose. Não confere, então, capacidade glicosensora a essa célula. Aquela grande faixa de percepção da oscilação, de resposta à oscilação da glicose que aquele GLUT da célula beta proporciona, aqui não vai ter nada daquilo. É como se, independente dessa glicose aumentar ou diminuir, na verdade é exatamente isso, independentemente dessa glicose aumentar ou diminuir, é a mesma quantidade de glicose que vai entrar através desse GLUT aqui. Não importa se aumentou ou se diminuiu. E por que essa glicose tem que entrar? Gente, isso aqui é uma célula viva. Ela precisa de ATP, né? Então, essa glicose está sendo aproveitada aqui para bioenergética, para a ressíntese do ATP. Da mesma forma que aminoácidos e ácidos graxos livres também entram. Inclusive, é por isso que aminoácidos estimulam também essa célula. O restante da história também tem alguns detalhes diferentes. Esse estímulo metabólico, então, é o que eu chamo de, talvez não seja a expressão mais correta, manter esse estímulo metabólico constante, mas o mais correto é entender que oscilação da glicose não vai diretamente mexer com níveis de glucagon. Essa glicose está só mantendo essa célula aqui bioenergeticamente ativa. Os canais aqui é da mesma forma, ele também tem o mesmo canal de potássio sensível a ATP, sendo que, gente, esse canal de potássio sensível a ATP não vai responder à oscilação da glicose como acontecia lá na célula beta. Ele não consegue fazer isso. Além disso, mesmo que isso acontecesse, já é bem caracterizado também, mas apesar de ter gente pesquisando isso ainda, os canais de cálcio sensíveis à voltagem aqui nessa célula-alvo, eles têm uma dinâmica diferente. Na verdade, são 3 tipos de canais e envolve também a despolarização proveniente de um canal, de uma corrente de sódio. Então, é um processo mais graduado, não tem como esse canal de cálcio ser acionado, ser despolarizado no mesmo linear que era despolarizado lá na célula beta. Então, é como se isso aqui não oscilasse, não respondesse aumentando ou diminuindo aos níveis de glicose, está sendo mantido sempre naquela mesma taxa metabólica, naquela mesma taxa responsiva. Não responde, então, aumentando os níveis de cálcio. Os níveis de cálcio nessa situação aqui, devido a essas diferenças, não se alteram, estimulando a secreção do glucagon. O que é que vai estimular, então, a secreção do glucagon? A gente vai já ver isso. Lembra que eu falei para vocês que a insulina inibe a célula alfa? O que é que faz? Essa célula alfa, ela tem aquele receptorzinho de insulina, ela tem esse receptor. O receptor da insulina aqui na célula alfa age pelaquela via da AKT, que ativa a PDK. Nesse caso aqui, gente, quando essa célula, lá na célula beta, ela despolariza mediante ao fechamento do canal de potássio, quando é que isso acontece? Quando a glicose aumentava, né? Além de toda essa maquinaria aqui ser diferente, não permitir isso, ainda tem a insulina agindo nessa célula alfa. E o que é que a insulina faz? Ela mantém esses canais de potássio abertos, ou seja, dificulta o fechamento desses canais de potássio, que seria o evento necessário para despolarizar essa célula. Então, a insulina contra-regula. Na verdade, a insulina inibe essa ativação. A insulina não deixa, a insulina diminui
drasticamente a probabilidade de fechamento desse canal de potássio que seria necessário para desencadear todos aqueles eventos que culminariam na secreção do glucagon. Então, é dessa forma que a insulina está inibindo essa célula alfa de forma tônica. Quanto tem mais insulina, é justamente quando a gente quer que tenha menos glucagon, porque a insulina vai dar destino àquela glicose, e se tem glicose no sangue para ter destino, né, então o glucagon vai estar diminuindo. Não é à toa que a insulina inibe o glucagon. A gente começou a aula hoje falando disso. Quem é que vai estimular, então, o aumento do glucagon? Como é que a diminuição da glicose, que é o que acontece no jejum, consegue desencadear a secreção do glucagon? Na verdade, a participação principal aqui vai ser do estímulo das catecolaminas, porque, voltando aqui, a gente vê à primeira vista são mecanismos aparentemente iguais aos da célula beta, eles têm a mesma maquinaria, porém funcionando um pouco diferente, tornando essa célula alfa incapaz de desencadear, independentemente, um aumento da secreção de glucagon. Ela é incapaz de responder dessa forma direta às oscilações da glicose. Quem é que vai desencadear, então, esse efeito? Epinefrina e norepinefrina, aqui nessa célula, tem um receptor diferente dos receptores dela lá na célula beta. Não sei se vocês lembram, as catecolaminas, que são provenientes da estimulação simpática, inibem a célula beta. Aqui é outro receptor para elas, é o receptor beta-adrenérgico, diferente do receptor alfa lá da célula beta. O receptor beta-adrenérgico aqui, gente, é um daqueles receptores associados a quem? Ó, aquela via da proteína GS que ativa a adenilate ciclase, que estimula, que é capaz de estimular, potencializar a secreção dessas vesículas secretoras onde já estão os glucagons prontos para ser secretados. Então, as catecolaminas vêm aqui e estimulam isso. Quando é que as catecolaminas aumentam? Quando acontece o estímulo adrenérgico. Se esse estímulo adrenérgico acontecer durante o jejum, como é que esse glucagon vai ser mais potencializado ainda, né? Já que isso aqui está acontecendo, por quê? Porque aumentando a secreção do glucagon, ele vai estimular mais gliconeogênese, mais glicogenólise para manter a glicemia de jejum. Como é que está a glicemia nesse momento aqui? Se essa glicemia estiver já próxima, se aproximando, ou for a própria glicemia de jejum, como é que estarão os níveis de insulina, gente? Durante o jejum, a insulina vai diminuir. Se a glicose diminui, a insulina não some, mas ela diminui. Se a insulina diminui, gente, a inibição da insulina vai parando também. À medida que a insulina diminui, a inibição que ela promove aqui vai diminuindo, e essa célula, a partir desse momento, durante esse momento, ela já consegue responder esse estímulo aqui. Até então ela não conseguia porque a insulina estava inibida. Era até interessante que ela não conseguisse, por quê, gente? Porque mesmo que haja um disparo simpatoadrenérgico, se está tendo muita insulina, ou a insulina está predominando, então quer dizer que tem glicose no sangue para ser aproveitada. Então não tem para que estimular glucagon. Porém, se isso acontecer durante o jejum, ou um período interdigestivo, é interessante que esse estímulo simpático aumente a secreção do glucagon. Cortisol também pode provocar isso. E, claro, se a gente está no período interdigestivo, no jejum, a insulina já está diminuída, então essa célula alfa não está sendo mais tão inibida pela insulina e ela pode, então, ser estimulada pelas catecolaminas. A consequência disso é o quê? Secreção do glucagon, exocitose do glucagon. Aí vejam que interessante. No caso de uma resistência à insulina, em diabetes tipo 2, como é que isso aqui acontece? Resistência à insulina, a gente acabou de ver, as vias de segundos mensageiros da insulina estão prejudicadas. Isso pode acontecer aqui? Pode sim. Olha o caos que pode ser se essa célula alfa não estiver respondendo à insulina, para você ver como a insulina tem importância na própria célula que secreta glucagon. Se essa célula aqui perder a capacidade de responder à insulina que era para estar inativando ela, vai perder a capacidade de inativar. Se ela perde a capacidade de inativar, respondendo aqui a pergunta do André, também no início da aula, isso aqui tem a ver,
Se essa célula aqui também perder a capacidade de responder à insulina, ela vai perder a capacidade de ser inativada. Então, ela vai mais facilmente ser estimulada por qualquer oscilação dos níveis simpático-adrenérgicos também. Então, é como se a própria regulação do glucagon, devido à perda da sensibilidade à insulina, está prejudicada também. O glucagon vai estar sendo aumentado quando ele não é para aumentar. Então, no caso do diabetes tipo 2, provavelmente esse organismo já vai estar com hipertensão, com hiperglicemia. Essa glicose que está no sangue não tem como ser dado destino a ela, porque as células periféricas estão resistentes à ação da insulina. E, além disso, para piorar, ainda tem estímulo totalmente desnecessário da secreção do glucagon, já que a insulina não está conseguindo inibir isso. O glucagon, gente, vai estimular gliconeogênese e glicogenólise, fazendo o fígado despejar no sangue mais glicose ainda, aumentando mais ainda esse quadro hiperglicêmico, piorando mais ainda o quadro de diabetes tipo 2. Aqui começa o caos, é uma verdadeira bola de neve. E aqui, para a gente entender, retomando esse gráfico que a gente viu, acho que foi aula passada, né? Já para finalizar de uma vez por todas a importância do sinergismo de ação, que na verdade é o que vai decidir se esse efeito do glucagon, da mesma forma que aconteceu com o cortisol, o que vai decidir se ele vai ser intensificado de forma aguda ou não, é quem, gente? É a presença da ação das catecolaminas que acontece no momento do disparo simpatoadrenérgico, que vai potencializar bastante a capacidade que o glucagon tem de estimular o que ele estimula lá no fígado, que é o que a gente vai ver agora. O glucagon sozinho tem essa capacidade, mas não é tamanho, né? Como a mesma que a gente viu do cortisol, que nem agudo era com relação a esse parâmetro aqui. Quando a gente tem a atividade dos três ao mesmo tempo, que é quando acontece durante o exercício, por exemplo, se esse momento aqui for um período interdigestivo, dependendo também do estado nutricional prévio desse organismo, olha a capacidade a capacidade hiperglicêmica que esses três hormônios têm juntos ao longo das horas, se esse organismo não se alimentar. Por isso que após o exercício, se for praticado em jejum, o que pode acontecer é a glicemia estar mais alta ainda. Então, o que é que o glucagon vai estimular? Ele vai estimular todas essas vias, tudo que for possível gerar ATP sem precisar de glicose, ele vai estimular. Que é o quê? Quebra de glicogênio, ou seja, glicogenólise, e aproveitamento do glicerol e dos ácidos graxos provenientes dos triacilgliceróis que estão sendo... esses triacilgliceróis, gente, estão vindo da onde? Do tecido adiposo. Se eles estão vindo do tecido adiposo, é porque tem alguém estimulando o tecido adiposo a liberá-los. Quem é que estimula lá? São as catecolaminas, que estimula a lipase sensível ao hormônio, que estimula aquelas lipases que convertem o quê? Triacilglicerol em diacilglicerol, em monoacilglicerol, e isso tudo vai liberando ácido graxo, glicerol. Lembra que a gente já viu tudo isso? Isso vai estar sendo... não é estimulado diretamente pelo glucagon, é estimulado pelas catecolaminas. Porém, o que é que o glucagon também faz? Inibe glicólise. Se ele inibe glicólise, então qual é a saída para essa célula aqui, que é o hepatócito, né? Aproveitar triacilglicerol, aproveitar glicerol e aproveitar ácido graxo. E também aproveitar aminoácido. Aproveitar para quê, gente? Tanto para a síntese de ATP, mas principalmente o quê? Para gliconeogênese. E esse hepatócito também está quebrando glicogênio, ele também está fazendo mais glicogenólise, enchendo tanto as catecolaminas quanto ao glucagon. É por isso que essa curva glicêmica de jejum aumenta tanto quando os três hormônios estão agindo juntos. Não é interessante? Então vamos entender agora que mecanismos são esses, rapidamente, da mesma forma que a gente viu da insulina, né? Quais são os mecanismos intracelulares que estão sendo desencadeados tanto pela ação das catecolaminas, né? Como do glucagon também. Então agora a gente vai entender como é que dentro da célula está acontecendo, como é que
quais são os segundos mensageiros, que vias são essas. Vai ser bem menos do que tudo aquilo que a gente viu com relação à resposta da insulina, não porque exista menos, talvez até exista menos mesmo, mas por outro motivo. Qual? A célula-alvo aqui é uma só, né? Basicamente hepatócito, é diferente da insulina, que podem ser adipócito, fibra muscular, que a gente vai falar basicamente do hepatócito. A gente vai falar de outras células mais disponibilizando e aproveitando os substratos. E, além disso, as vias de segundo mensageiros do glucagon não são tão estudadas como as da insulina, né? Inclusive, isso aqui é de uma edição mais recente, acabou de sair a edição passada do Boron, nem tinha esse gráfico aqui já é da edição mais recente, então achei ótimo que pela primeira vez colocaram as vias de segundos mensageiros que envolvem a ação do glucagon também. Então aqui a gente tem do lado esquerdo a demonstração de uma fibra muscular, aqui no meio seria um hepatócito e aqui um adipócito. Vamos entender como é que acontece essa dinâmica de interação entre as catecolaminas e o glucagon, ok? E seria o quê? Se eu estou entendendo como é que está acontecendo a interação entre as catecolaminas, né, no caso aqui a epinefrina e o glucagon, então que situação é essa, gente? A gente já imagina que seja o quê? Um estímulo do sistema nervoso autônomo simpático que está acontecendo durante o período interdigestivo, já que eu estou falando dessas duas coisas agindo junto. Isso aqui é um exemplo perfeito do que acontece durante o exercício, por exemplo. Então, no músculo, no fígado e no adipócito, a gente tem receptores adrenérgicos que vão ser estimulados através da via da proteína GS, que é a via da adenilate ciclase, que é a mesma via do receptor do glucagon, sendo que o receptor do glucagon vai ser no hepatócito. Primeiro, essa via da adenilate ciclase vai ativar quem? Vocês lembram? A PKA. A PKA que quebra o ATP e AMP cíclico, que é o segundo mensageiro dessa via que sai ativando todas as outras vias que a gente vai falar. Aqui no adipócito, o que esse adipócito está respondendo? A catecolamina, gente, a lipase sensível ao hormônio. Acabei de falar para vocês, é essa lipase aqui que vai estimular a quebra dos triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. O que será feito com eles a gente já sabe, né? Mas são as catecolaminas que estimulam isso aqui. Para o aproveitamento desses ácidos graxos livres e do glicerol poder ser otimizados, já que nesse momento de jejum é interessante que se otimize o aproveitamento deles pelo fígado, para o fígado poder convertê-los em glicose de novo, na gliconeogênese, para manter a glicemia de jejum, que é que esse mesmo glucagon vai, na verdade, as mesmas catecolaminas junto com o glucagon, já que o glucagon age aqui, né? É aqui que o glucagon está agindo, para poder otimizar esse aproveitamento aqui junto com outros também. Lembram dessa fosfatase aqui, que era ativada pela insulina? Aqui ela vai ser inibida, já que ela promove o quê? Ela promove a ativação da glicogênio sintase. Aqui a glicogênio sintase precisa ser inibida, porque não faz sentido ter síntese de glicogênio se eu estou querendo é quebrar o glicogênio para liberar a glicose proveniente dele, né? Para a corrente sanguínea. Então, o glucagon aqui, através da via AMP cíclico, vai estimular essa quinase, a PK, ele fosforila ela sendo ativada, ela ativa, gente, ela intensifica a atividade dessa enzima aqui. Quem é essa enzima? É aquela primeira enzima no processo de glicogenólise, que quebra o glicogênio. E é isso que a gente quer aqui, né? Aproveitar mais glicogênio e preservar aquela glicose no sangue. Esse glicogênio também vai ser otimizado a quebra dele, já que eu acabei de falar para vocês, a glicogênio sintase estará sendo inibida, tanto porque essa PK, ela fosforila a glicogênio sintase. Lembra quando a gente estava vendo insulina, que a insulina tinha que desfosforilar ela, para ela poder ser ativada? Aqui ela estará sendo fosforilada, então ela está inativada, não tem glicogênio sintase agindo, então eu estou livre para quebrar esse glicogênio, já que a enzima que faz isso, fosforilando esse glicogênio, está ativo. O resultado disso é a glicose 1-fosfato depois de formar o DP-glucose, né, já naquela via de quebra de glicogênio.
Se está havendo quebra de glicogênio, ele está formando, depois das reações, né, ele vai culminar na síntese de glicose. Então aqui, olha que interessante, o GLUT2, que é permanente na membrana, o GLUT2, já que ele é permanente, ele vai responder à tendência do gradiente de glicose gerado. Quando o gradiente de glicose é para a glicose entrar, quem é que estimula o gradiente de entrada da glicose? A insulina. Não é o caso aqui, né? O caso aqui, a insulina está diminuída, quem está agindo mais é o glucagon. O glucagon está estimulando glicogenólise e gliconeogênese. A gliconeogênese a gente vai já falar também. O resultado disso é o quê? Glicose de novo. Então, o gradiente favorável com relação à glicose aqui é para a saída da glicose. Então, não tem nada que regule diretamente se a glicose vai entrar ou sair, no caso da hepatócito. É o gradiente que decide isso. Nesse caso aqui, o gradiente é de saída. A tendência da glicose é de sair e ela vai sair pelo mesmo GLUT2. Eu acho isso aqui fantástico. E, claro, essa mesma glicose aqui, proveniente da gliconeogênese, não só da glicogenólise, ela também é proveniente da gliconeogênese, já que está chegando nesse adipócito aqui, lactato, aminoácido, ácido graxo livre, glicerol, estão chegando aqui também, na verdade, glicerol, né, alimentando essa gliconeogênese aqui. Então, está sendo demonstrado vindo lá do músculo. Imagina que esse músculo aqui está sendo ativado, a gente acabou de ver a catecolamina ativando esse músculo, né? Então está tendo lactato, está tendo aminoácido sendo quebrado dele, então está tudo chegando aqui. A gliconeogênese, então, aproveita esses substratos, formando o quê? Glicose que sai. Sai para onde, gente? Sai para ser aproveitada por quem estiver precisando de glicose, seguindo essa tendência de saída pelo mesmo GLUT2, como a gente acabou de ver. Essa glicose, então, se nesse momento tiver havendo um estímulo simpático, esse músculo precisa dessa glicose aqui. Então, ele precisa que, para poder utilizar a glicose que está no sangue sem comprometer a glicemia de jejum, era necessário que tudo isso aqui aumentasse, né? E foi justamente o que o cortisol fez por onde acontecer, para poder esse músculo se contrair, aproveitar a glicose para isso, mas sem prejudicar tanto a glicemia de jejum. Claro que aqui no músculo, outros processos também tem que estar acontecendo para esse aproveitamento da glicose, ou seja, essa glicólise, não ser tão livre dessa forma. Então vai ter todo um direcionamento para esse músculo também ter menos glicólise e aproveitar mais beta-oxidação. Lembra aquele momento em que a intensidade do exercício começa a ter que diminuir? Tem a ver também no momento em que essa própria fonte de glicose aqui começa a diminuir também, e os estímulos de inibição da glicólise proveniente da ação das catecolaminas começam a aumentar também à medida que o período de jejum se prolonga. Então, essa glicose pode ser aproveitada, apesar desse aproveitamento ao longo desse tempo de jejum começar a ser diminuído, né? Mas à medida que esse aproveitamento da glicose vai acontecendo aqui, acontece o processo lático, processo de glicólise lática, que produz o ácido graxo, o lactato, que pode ser aproveitado, a gente acabou de ver, pela gliconeogênese hepática. E também o que é que as catecolaminas, o que é que a adrenalina está estimulando aqui nesse músculo, o que é que está acontecendo? Processo parecido com o que o glucagon estimulou lá no hepatócito. Fosforila essa PK, que é a quinase, que vai o quê? Que vai estimular aquela enzima que a gente acabou de ver, que é a primeira enzima que direciona o metabolismo para quebrar esse glicogênio aqui. Então, é assim que é recrutado o glicogênio intramuscular para esse músculo não depender só dessa glicose que está chegando aqui. Porque se for no momento de jejum, por exemplo, essa glicose já é fruto da gliconeogênese e glicogenólise hepática. Então é interessante que o glicogênio também seja quebrado e de forma parecida a glicogênio sintase também vai ser inibida, já que ela também vai ser fosforilada pela mesma PKA que foi ativada pela AMP ciclo, que também é o segundo mensageiro dessa via simpática.
Agora, focando aqui nas enzimas do hepatócito, do fígado, o que é que o glucagon está fazendo? Estimulando o seu receptor, que através da via do AMP cíclico estimula. A gente acabou de ver, eu só resumi para vocês que eu disse para vocês que ele estimula gliconeogênese, né? Como é que ele estimula a gliconeogênese? Olha essas duas enzimas aqui, glicose 6-fosfatase e a fosfenol piruvato carboxiquinase, a PEPCK também. Elas são estimuladas diretamente, a transcrição gênica dessas enzimas através desse fator de transcrição, o CREB, é estimulado diretamente pela via de segundo mensageiro do glucagon. Então, ele já estimula uma maior transcrição dessas enzimas, que são enzimas gliconeogênicas. Então, é através dessa via que ele vai estimular a gliconeogênese nesse momento em que é necessário manter essa glicemia de jejum. Mas ele não faz só isso. Ele inibe o quê? A gente já viu como é que ele faz isso. Ele inibe a glicogênio sintase, estimula aquela enzima, a fosforilase quinase, que é quem quebra o glicogênio, estimulando quem? O resultado disso é o estímulo da glicogenólise. E essa mesma via, ó, sempre a via da PKA, que é ativada pela MP cíclico, ela inibe a piruvato quinase, que era aquela via que era necessária para que é aumentada, né, a piruvato quinase, não sei se vocês lembram, é aquela enzima que dá entrada depois da formação do piruvato, é necessária a ação dela para mais piruvato ser gerado e ser mais aproveitado durante a glicólise. Então, se eu diminuir a atividade da piruvato quinase, eu diminuo drasticamente o quanto de glicólise está sendo feita dentro desse hepatócito. E é interessante que isso aconteça até para não acontecer um ciclo fútil, gente. Porque se esse hepatócito está fazendo gliconeogênese, o resultado da gliconeogênese é glicose, se ele está fazendo glicogenólise e o resultado da glicogenólise é glicose, então é interessante que ele iniba glicólise para poder o gradiente gerado pela presença da glicose nesse hepatócito ser para essa glicose sair. Porque se essa glicólise não estiver sendo inibida, se essa piruvato quinase não estiver sendo inibida, o fígado vai estar tendo trabalho em sintetizar a glicose, para ele mesmo quebrar essa glicose não faz sentido, né? Então, o glucagon inibe também a piruvato quinase, inibe também a glicólise, inibe também a bifosfatase, a fosfofrutoquinase, que é quem quebra a glicose em frutose 6-fosfato, depois dela ter virado glicose 6-fosfato, né? E ele estimula essa enzima aqui, que é uma enzima gliconeogênica também. É exatamente essas enzimas aqui. A piruvato quinase, que é quem estimula a formação do piruvato, consequentemente estimulando, permitindo glicólise, vai estar inibida. Isso tem que acontecer para direcionar tudo para quê? Para a glicose não ser aqui quebrada. Então, se ela não vai ser quebrada, ela vai aumentar dentro dessa célula e o gradiente vai ser favorável a ela sair do hepatócito e para a corrente sanguínea. Então, essa via aqui, ela é inibida. A gente acabou de ver aqui. Aqui, vocês lembram desse gráfico? Aqui a gente tem a via da glicólise e a via da gliconeogênese. Essas enzimas aqui, quem são, gente? Quem é a PEPCK? Essa fosfoenol carboxiquinase, que está justamente sendo estimulado, a transcrição dessa enzima está sendo estimulada pelo glucagon, aumentando a conversão de piruvato em fosfoenol piruvato, estimulando a formação de fosfoglicerato, estimulando então toda a via gliconeogênica, até porque a frutose bifosfatase, essa FB-pase aqui, a frutose bifosfatase, a expressão dela também vai ser aumentada, a atividade dela também vai ser aumentada. E já que a fosfofrutoquinase está inibindo glicólise, então vai ser tudo direcionado aqui à gliconeogênese. Então é através dessa gama de vias de relação de estímulo e inibição que o glucagon consegue estimular o fígado a fazer gliconeogênese, glicogenólise e também ter um ambiente metabólico favorável para que essa glicose, que é resultado disso, saia do fígado, né? Não seja quebrado
pelas próprias enzimas que o fígado tem para quebrar essa glicose também, já que isso vai estar sendo inibido. Para o quê? Inibir síntese de glicogênio também e estimular a degradação desse glicogênio, resultando também em mais glicose sendo gerada para ir para a corrente sanguínea e manter essa glicemia de jejum. Então, resumindo, para a gente terminar a parte de glucagon, a gente está tendo o glucagon encontrando aqui o seu receptor, estimulando a via da adenilate ciclase, que ativa quem? A PKA. Então, lembra que eu falei na primeira aula que, uma vez entendido qual é o tipo de proteína G, o restante da história, a gente já sabe qual é o segundo mensageiro envolvido. Por isso que eu não estou tão preocupado em explicar para vocês qual é essa via aqui. Vocês sabem qual é essa via do AMP cíclico, né, que envolve a ativação dessa quinase dependente do AMP cíclico, e é ela que sai ou inibindo ou estimulando a transcrição e a ação dessas enzimas que a gente está vendo envolvidas com glicogenólise, síntese de glicogênio ou a gliconeogênese também. Como a gente acabou de ver, é estimulada a quebra do glicogênio, a seta verde sempre é o que está sendo estimulado e a vermelha é o que está sendo inibido. Então, está sendo estimulado a quebra do glicogênio em glicose 1-fosfato e inibida a conversão da glicose 1-fosfato em glicogênio, claro. Né? E a gente acabou de ver como é que isso é possível. A tendência, então, já que é resultado glicose, tanto pela via de gliconeogênese como de glicogenólise, é da glicose sair, e isso também é permitido, essa saída da glicose, porque justamente a hexoquinase também está sendo inibida, que é justamente a mesma enzima que a insulina estimula. Lembra que a insulina estimula essa hexoquinase aqui, que é quem converte glicose em glicose 6-fosfato, para poder o gradiente ser de entrada da glicose. Aqui é o contrário, ela está sendo inibida para o gradiente ser de saída, de onde vem essa glicose, a gente já sabe, porque ele também estimula a fosfofrutoquinase, ele inibe a fosfofrutoquinase e inibe aquela bifosfatase que converte essa via gliconeogênica. Esse piruvato, menos piruvato vai ser formado, né, já que a piruvato quinase está sendo inibida também, por isso que essa setinha vermelha. E o piruvato que ainda é formado, que vai formar acetil-CoA, não faz sentido esse fígado continuar convertendo esse acetil-CoA em malonil, até porque isso aqui vai diminuir, porque vai ter menos piruvato, então não vai se formar tanto malonil-CoA para síntese do ácido graxo. Não faz sentido aproveitar substrato aqui para sintetizar ácido graxo, né? Se a gente está quebrando o que puder quebrar de triacilglicerol. Inclusive, é aqui que também vai ser estimulado, não tinha falado ainda disso, os ácidos graxos captados por esse hepatócito, aquela via que a gente viu lá nas aulas de bioquímica também, da carnitina aciltransferase, ela vai ser estimulada para mais ácido graxo ser dado entrada, ser ativado e entrar nessa mitocôndria para intensificar o que, gente? O processo de beta-oxidação, para otimizar a capacidade de ressintetizar ATP através desses ácidos graxos, inclusive gerando o que? Corpos cetônicos, que, dependendo da duração desse jejum, serão importantes para a manutenção da função do sistema nervoso. E, claro, é estimulada a PepCK, que aproveita essa conversão do que iria entrar no ciclo do ácido cítrico, na verdade, vai ser desviado para estimular o quê? A formação da fosfoenolpiruvato para estimular a gliconeogênese. Aqui em cima, a gente tem o gráfico de concentração de glucagon, essa curva vermelha. E embaixo, a gente tem o gráfico de concentração de insulina no plasma. A partir daqui, ó, nessa barra bege, aconteceu uma refeição, ou seja, antes dela era jejum, período interdigestivo, e depois dela é o período pós-digestivo, ou período absortivo, ou seja, não é jejum. Obviamente, quando a gente está falando aqui em cima de glucagon, durante o jejum, foquem aqui, ó, à esquerda, o que aconteceu durante o jejum?
o glucagon vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aqui esse pontilhadozinho, gente, é a glicemia. Olha o que acontece, à medida que a glicemia diminui, o glucagon já responde aumentando. Ele tem eficiência nisso. A gente já sabe os mecanismos que permitem com que a célula alfa, secrete mais glucagon à medida que a glicemia vai diminuindo. Se um dia em algum concurso, alguma coisa perguntarem para vocês explicarem com detalhes isso aqui, tudo que a gente viu na aula de hoje. Explicar esse gráfico aqui com detalhes, como é que o nível de glucagon e de insulina varia de acordo com a glicemia, é tudo que a gente viu nessa aula hoje, porque envolve tanto síntese como a ação desses hormônios, né? Mas enfim, voltando aqui. A glicemia vai diminuindo, o glucagon vai aumentando. Olha durante esse período aqui, focando aqui, certo? Durante esse período aqui, olha a insulina. A gente imagina o quê? Se a glicemia foi diminuindo e o glucagon foi aumentando, o que é que um leigo, que não teve essa aula que a gente teve hoje, né, vai imaginar? Não, esse gráfico está errado, porque um é o contrário do outro. Se o glucagon subiu esse tanto, a insulina era para diminuir o mesmo tanto, né? Mas não, a insulina se manteve basicamente estável. Por quê, gente? O glucagon estimula ela. E por que que tem que ter insulina? Porque esse trabalho todo em que o glucagon está tendo em estimular o fígado a preservar essa glicose aqui, a manter essa glicemia de jejum, se houver estímulo simpático para músculo, por exemplo, se contrair, ele tem que aproveitar essa glicose, mesmo ela sendo pouca, é ela que ele vai aproveitar. Ele só aproveita se houver ação da insulina. A insulina não vai estar aumentando aqui, claro, mas ela se mantém estável porque ela tem que ter alguma ação. Ela também não vai diminuindo à medida que a glicemia de jejum vai diminuindo. A glicemia de jejum continuou diminuindo e a glicemia não diminuiu tanto. O glucagon não deixou isso acontecer. Ele estimula essa insulina também justamente para isso não acontecer. Senão não faz sentido todo o trabalho que ele teve. E voltando aqui depois da refeição, o que acontece? Obviamente, a linha pontilhada aqui, a glicemia aumenta. Quando a glicemia aumenta, obviamente o glucagon vai e despenca, né? Diminui. E a insulina aumenta. Como isso aqui acontece? Como é que o glucagon diminui quando a insulina aumenta? É fácil explicar. A própria insulina que responde a esse aumento da glicemia, você já sabe explicar como é que isso acontece, ela inibe o próprio glucagon, a própria secreção do glucagon. Então, à medida que essa curva verde aumenta, é esse aumento aqui que está causando a queda da curva vermelha, porque a insulina inibe diretamente a célula alfa. Mas é aqui que está o perigo também para a gente entender o que é a hipoglicemia rebote. Então vamos lá. A gente chega já lá. Que só para entender, olha ao longo dos dias, existe, gente, trabalhos assim, claro que esse trabalho não é com humanos, tá? Mas aqui para a gente entender a glicose utilizada ao longo desses dias de jejum, aqui são 40 dias de jejum, para a gente entender qual essa glicose que é aproveitada é proveniente de que processo ao longo desses 40 dias de jejum. A glicose exógena, ou seja, que veio da dieta, ela se esgotou completamente, basicamente aqui depois do quarto dia. Antes de chegar nesse quarto dia, olha a taxa de glicogênio, de quebra de glicogênio, né? Já que essa glicose aqui, isso aqui é curva de glicemia. A diferença das cores aqui é só para dizer qual é de onde essa glicose que está causando essa glicemia, de onde é que ela está vindo. Essa glicose aqui, ela estava sendo proveniente de onde? Do glicogênio. Então, ela já vai aumentando à medida que essa glicemia que veio da dieta chegou já nesses níveis mais baixos, a quebra do glicogênio já foi aumentando, aumentando, aumentando. Junto, a gliconeogênese foi aumentando também, ou seja, o tecido adiposo foi sendo quebrado, o catabolismo proteico foi aumentando. Para o quê? A partir do momento que esse glicogênio, esses estoques de glicogênio vão se esgotando, ele acontece mais ou menos depois de um mês de privação total, é a gliconeogênese, é o coitado do fígado que está lá recebendo tudo que o corpo puder metabolizar para ele fazer gliconeogênese. E é isso que vai segurar a glicemia de jejum até a morte, né?
até esse organismo não ter mais onde fazer gliconeogênese e morrer. O ser humano consegue, claro que isso vai variar de que, gente? Estado nutricional prévio, exercício, esforço, estímulos de estresse que acontecer ao longo desse período aqui, que aqui não está sendo mostrado, né? Tudo isso vai influenciar. Mas que se estimula aqui uma média que o corpo humano consiga viver sem alimento, por exemplo, por mais de um mês. 45 dias, 40 dias. Se ele tiver água, né? Se ele tiver conseguir se hidratar, porque sem água aí são poucos dias, na verdade. E ao longo dos dias de jejum também a gente pode ver a concentração plasmática de ácidos graxos. Ao longo do dia de jejum, olha, a concentração dos ácidos graxos consegue se manter estável. Se ela está estável, então é porque provavelmente não houve um estímulo simpático aqui, né? Então ele está mantido basal, não está tendo nenhum disparo simpático. A glicose, obviamente, vai caindo, mas vocês podem ver que ela não cai a níveis tão drásticos assim. Por quê, gente? Porque olha os níveis dos corpos cetônicos. Eles estão aumentando. Isso aqui é um indicador de quê? De gliconeogênese e de beta-oxidação. Esses dois parâmetros sendo interpretados ao mesmo tempo. Se está aumentando a formação de corpos cetônicos, é porque está aumentando a beta-oxidação. E se essa glicose está sendo mantida mais estável, principalmente aqui depois do quarto dia, é porque está tendo mais gliconeogênese também. O nosso corpo faz isso. Aqui em cima, a gente tem uma curva de glicemia ao longo de 5 horas. E aqui embaixo, em resposta e mantendo, né, não é só respondendo a ela, mas mantendo ela, a gente tem o quê? A curva de insulina pontilhada e a curva de glucagon. Então, vamos lá. Quando essa glicose, essa glicemia subiu, lembra o que é que a subida súbita, rápida, de glicemia causa o pico de insulina, que é o que está sendo demonstrado aqui. À medida que essa insulina vai agindo, a glicemia vai diminuindo. Claro, está respondendo à ação da insulina. Os tecidos periféricos estão aproveitando essa insulina ou essa glicose, seja para o que for, e a glicose vai diminuindo. A gente vai entrando, então, depois de algumas horas, principalmente aqui depois da terceira hora, por isso que a gente fala do jejum basicamente a partir da terceira hora, né, quando realmente está predominando. A partir da terceira hora, essa glicemia ela para de baixar, mas a interpretação correta é o quê? Ela parou de baixar porque a insulina simplesmente pensou, não, tá bom, vou deixar essa glicose aí porque já está entrando no momento de jejum, então não vou aproveitar toda essa glicose da dieta, não. Na verdade, gente, aqui não está sendo diferenciado o que é glicose da dieta e o que é glicose através das vias de glicogenólise e de gliconeogênese. Está tudo se somando aqui. Glicose é glicose, contribui para a glicemia do mesmo jeito, elas se somam aqui. Se essa glicemia parou de baixar, não é porque a insulina ou algum outro regulador entendeu que não posso aproveitar essa glicose toda da dieta porque ela já está ficando escassa. Na verdade, aqui começa a aumentar a glicose proveniente do que a gente acabou de ver em resposta à ação do glucagon. Ela começa a ser mantida por esses processos. Cadê a prova disso? Aqui na curva do glucagon. O glucagon está aumentando. Veja que ele começa a ter que aumentar, os níveis de glucagon aumentam, mesmo para manter estável essa glicemia. Não é mais para aumentar essa glicemia, é para manter estável. Ela vai aumentar se houver um disparo simpático aqui. Se houver um disparo, esse glucagon vai mais para cima ainda. Mas só ao longo do jejum, sem o estímulo simpático, esse glucagon tende a aumentar muito, ele vai aumentando, só para manter essa glicemia de jejum aqui. E olha o que acontece com a insulina. A insulina acaba? Não, a insulina inclusive fica mais alta do que onde ela começou aqui, ó. Antes da refeição, antes da subida dessa glicemia, né? Ela está até mais alta que a insulina. Daí a importância que a gente tem para entender como é que estava o estado nutricional prévio, né, desse organismo.
Então, nesse espaço aqui, qual é a dinâmica que a gente está tendo? A gente está tendo uma glicemia de jejum, sendo mantida pela ação do glucagon, que começa a ter que ter mais, trabalhar mais, para conseguir não deixar essa glicemia de jejum cair, ela realmente se estabiliza, custe o que custar, né? A gente acabou de ver o que acontece, e a insulina não vai diminuindo proporcionalmente enquanto essa glicemia diminui. Tanto que, ó, se a glicemia se estabilizou, a insulina também se estabiliza. A gente já entendeu como é que a insulina consegue se manter responsiva a esses níveis plasmáticos de glicose que é da glicemia de jejum. Essa glicemia de jejum ela se mantém estável. Para isso, o glucagon teve que subir, ele continua subindo, e a insulina, claro, se mantém estável. Ela não pode subir, ela não pode subir. Se ela subir aqui, ela vai comprometer a ação do glucagon, já que ela inibe o glucagon, né? Mas ela também não pode parar de parar de agir, não pode deixar de ter insulina, porque essa glicose tem que ser aproveitada de alguma forma. Então é por isso que a insulina se mantém estável. Aí pensem comigo, de acordo com o estado nutricional prévio, se antes de ter havido essa subida da glicemia aqui, certo? Esse indivíduo aqui, ele tivesse vindo de um período de jejum mais longo, e durante esse período de jejum, ele teve estímulo simpático, ele quebrou os estoques de glicogênio dele, ele fez muita glicogenólise, muita gliconeogênese, então ele teve um jejum bastante perturbado. Ele vem desse estado nutricional prévio. Então, se ele fizer uma ingestão de carboidrato de alto valor biológico, ou seja, um carboidrato simples, que aumente muito rápido essa glicemia, o que é que vai acontecer aqui com o pico de insulina? Vai responder, vai ser mais alto ainda, porque a gente já sabe que se o estímulo for muito alto, vai fazer essa célula beta do pâncreas colocar para fora tudo de insulina que ela conseguir colocar de uma vez, porque já tem muita insulina pronta ali, só não foi estimulada para ser exercitada, certo? Então, o que é que acontece na prática é que a gente vê acontecer? O indivíduo estava em hipoglicemia devido ao jejum, estava começando a passar mal, aí vem um cristão e dá açúcar, dá um monte de glicose para tentar recuperar. O que é que vai acontecer? Se essa dose de glicose não for bem calculada, vai ser uma que a gente chama de uma paulada de glicose nele, que vai aumentar além do necessário não, além do que era era o ideal nessa situação. O pico de insulina vai ser muito alto, o pico de insulina vai ser muito alto. A gente pode pensar o que não, mas vai ser uma coisa boa, né? Ele estava em hipoglicemia, a gente deu glicose, então vai ser uma coisa boa. Será que quanto mais glicose nesse caso aqui, melhor? Ou muita glicose de uma vez, será que vai ser bem-vindo? Porque, gente, se esse pico de insulina for muito alto, lembra o que a insulina faz com o glucagon? Ela inibe o glucagon, certo? Então, quanto maior o pico de insulina, mais inibição do glucagon. Acontece que, se esse pico de insulina for muito alto, o aproveitamento dessa glicose, que foi um carboidrato simples, então apareceu muita glicose uma vez no sangue, também vai ser muito rápido, porque tem muita insulina para estimular isso, né? Então vai ter muito aproveitamento e a glicose que vai ser aproveitada aqui, inclusive, lembra que eu falei para vocês que glicose se mistura. Glicose é glicose, não tem como diferenciar aqui se essa glicose que vai ser aproveitada vai ser só a glicose que foi da dieta, né? Essa paulada de glicose que foi dada. A glicose que vinha mantida ali no período de jejum, ela também vai ser aproveitada, já que esse pico de insulina foi muito alto. Então essa glicose vai-se embora. À medida que essa glicose vai-se embora, o glucagon está sendo inibido, já que o pico de insulina foi muito alto e a insulina vai demorar um pouco a baixar. Essa glicose foi-se embora, então rapidamente chega no momento que esse indivíduo ia precisar de mais ação do glucagon, sendo que esse glucagon, gente, se esse pico de insulina tivesse sido maior, vamos supor, se esse pico de insulina tivesse sido maior que esse aqui, a inibição do glucagon teria sido maior também. Acompanha aqui minha seta. Se a inibição do glucagon for maior, para ele voltar para cá, essa subida que é necessária para ele manter a glicemia de jejum, vai demorar mais, porque ele já está partindo de um nível mais baixo. Então é aqui que acontece uma hipoglicemia.
Por quê? Quem era para trabalhar aqui muito rápido, para não deixar acontecer uma hipoglicemia, era para ser o glucagon. Mas ele não vai conseguir agir muito rápido porque teve um pico de insulina muito alto, devido a essa dose muito alta de glicose. Ele não vai conseguir chegar junto tão rápido e esse indivíduo aqui pode ter uma hipoglicemia de rebote, que é muito perigosa, porque ele já vem de um estado catabólico prévio muito intenso também, né? Então aqui pode ser muito arriscado se não houver um cálculo correto, uma dose correta dessa glicose dada aqui no indivíduo que está já em hipoglicêmico. Se ele está hipoglicêmico, não é dar muita glicose de uma vez, não. Isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. E por fim, para a gente entender no caso do diabetes a gente sempre fala muito de insulina, né? Mas a gente não entende a participação do glucagon em piorar o quadro de diabetes também, a participação do glucagon na fisiopatologia da diabetes também. Aqui a gente tem a curva de glicemia, aqui no azul é uma curva diabética, claramente mais alta que a curva de glicemia do não diabético, né, do saudável. Claro, a hiperglicemia mantida mais alta aqui é bem característico do diabético. Já a insulina plasmática, o que acontece na insulinemia? No saudável, no não diabético, tem o pico de insulina mediante esse aumento da glicemia. Claro, a insulina responde. À medida que a insulina responde, rapidamente ela age, ela foi eficaz em diminuir essa glicemia, já que ela tem um efeito hipoglicemiante, e depois ela volta para o nível de jejum. Já no diabético, vai sempre ser necessário mais insulina, mais insulina, mais insulina, mais ela continua subindo, continua subindo. Por quê? Porque esse indivíduo está resistente à ação da insulina, né? Então precisa a insulina continuar aumentando para poder dar destino a essa glicose no plasma. E ela nem consegue dar destino a essa glicose, ela nem consegue induzir o aproveitamento total dessa glicose, tanto que ela se mantém alta, né? Porque é um clássico quadro de resistência à ação da insulina. E o glucagon? Aqui, novamente, o azul é o diabético. Por incrível que pareça, gente, é só parar para pensar como isso aqui é lógico. O glucagon também se mantém mais alto, mesmo não sendo necessário, mesmo tendo glicose sobrando lá no sangue, o glucagon ainda se mantém mais alto. Por quê, gente? Esse organismo ele está perdendo sensibilidade à insulina. Quando isso fica, o diabetes tipo 2 já é num nível mais grave, até a regulação do próprio glucagon é prejudicada. Porque quem é que regula o glucagon, gente? A insulina. É a insulina que tem que inibir isso aqui, ó. Era a insulina que tinha que tanto causar a diminuição dessa glicose, como inibir a secreção do glucagon. Isso também está sendo prejudicado. Os níveis de glucagon se mantêm altos. Aqui vocês podem ver que após a ingestão da glicose, tudo isso aqui após a ingestão da glicose, né, como essa glicose é tratada pelo organismo, após a ingestão da glicose, que o normal, depois da ingestão da glicose, era justamente o glucagon diminuir, né, nesse caso aqui ele fez foi aumentar. A insulina ela não está conseguindo inibir as células alfa do glucagon. A consequência disso na glicemia, gente, é o quê? Se o glucagon está se mantendo mais alto, mesmo após a ingestão de uma glicose, ele está estimulando o fígado a liberar mais glicose no sangue. Glicose essa que já estava alta no sangue, que vai se juntar com a glicose que veio lá do fígado, aumentando mais ainda. Então, aqui a tendência dessa glicemia é só aumentar. Então, a ação do glucagon tem um forte efeito nessa bola de neve que é o diabetes tipo 2.